Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Evaldo Braga e este é mais um vídeo do canal A Verdade Vos Libertará. Já vai deixando o seu like aí, vai se inscrevendo no nosso canal, não esqueça também de ativar o sininho das notificações para que cada novo vídeo você possa ser notificado. E também, se você gostar do nosso vídeo, compartilhe, ok? Porque este é o meu, é o seu, é o nosso canal, A Verdade Vos Libertará. Neste vídeo de hoje, nós estaremos aí falando sobre o cristianismo e a maçonaria, ou a maçonaria e o cristianismo. Eu não quero neste vídeo estar aqui falando sobre a história da maçonaria, sobre os símbolos da maçonaria, o que ela representa, o que é, como faz para você ser admitido, quais os erros da maçonaria, não. Eu simplesmente neste vídeo quero estar falando sobre a compatibilidade entre a maçonaria e o cristianismo e responder aqui essa grande questão que é: porventura, pode um cristão ser ao mesmo tempo cristão e pertencer à maçonaria? Ou seja, um cristão pode ser maçom? Então, simplesmente nós estaremos aqui tentando aqui à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, estar respondendo esta questão. Espero que você goste deste vídeo, fique conosco até o final deste vídeo. Depois deixe seu comentário, se você gostou, se ficou faltando alguma coisa, se você concorda ou se você não concorda, ok? O primeiro ponto que nós queremos abordar aqui é a questão do lema da maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, em Cristo nós somos livres em Jesus. Quanto à igualdade, nós somos iguais diante de Deus. E quanto à fraternidade, Deus nos ensina a amarmos uns aos outros. Então o lema da maçonaria, ele está totalmente de acordo com a palavra de Deus. Então, se nós fôssemos analisar só o lema da maçonaria, eu poderia dizer para você que um cristão tem plenas condições de ser um maçom e também ser um cristão, ok? A maçonaria, ela tem 33 graus, ou seja, são 33 níveis. E a cada nível, a cada grau da maçonaria é feito um juramento. Então, para você ser admitido na maçonaria, você precisa fazer um juramento. Então, a cada nível que você vai passando, você precisa fazer um novo juramento. Então, nesta questão do juramento, é que o negócio já começa a ficar estreito. É nessa questão do juramento que as coisas começam a ficar diferentes. Porque um cristão pode fazer um juramento? Um cristão pode jurar? Vamos lá ver o que a Bíblia diz sobre o juramento? Olha, em Mateus capítulo 5, do verso 34 ao 37, diz assim a palavra de Deus. Mateus, o evangelista Mateus, ele escreve: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que de maneira alguma nós devemos fazer um juramento. Então aqui, irmãos, nós já vemos algo incompatível entre a maçonaria e o cristianismo. Um cristão não pode fazer juramento, e na maçonaria você vai fazer pelo menos 33 juramentos, ok? Acho que alguns temas que nós temos que abordar
quando nós vamos analisar se aquela igreja ou se esse determinado grupo de pessoas é uma seita, ou é uma religião, ou é de Deus ou não é de Deus. Pelo menos 3 pontos nós temos que analisar. O primeiro ponto é a questão do homem. Qual é o papel em que o homem desempenha dentro dessa sociedade, dentro dessa religião? Qual é o papel em que o homem, o ser humano, como é que a pessoa trata o ser humano dentro dessa religião, dessa sociedade? O segundo ponto se trata da palavra de Deus. O que significa a Bíblia, a palavra de Deus, dentro desse segmento, dessa seita, dessa religião? E por último, quem é Deus nessa religião? Ou qual é o Deus dessa religião? Será que ele é compatível com o Deus cristão? Será que ele é compatível com o Deus da Bíblia? Então, nós temos que analisar pelo menos esses 3 pontos. O primeiro ponto aqui: quem é o homem dentro da maçonaria? Já no primeiro juramento, já no primeiro grau, quando o maçom ele vai ser admitido, o candidato a maçom ele vai ser admitido na maçonaria, ele presta um juramento. E nesse juramento ele tem que admitir que ele é um profano e que está em busca da luz. Será que esses dizeres está de acordo com o cristianismo, como você ser cristão ou não? Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar. Você tem que admitir que você é profano. O que significa a palavra profana? Segundo o dicionário Aurélio, profano significa, olha aqui, ó, aquele que não está de acordo com os preceitos religiosos. Então, profano, segundo o dicionário Aurélio, é aquele que não está de acordo com os preceitos religiosos. Segundo, aquele que desrespeita a santidade das coisas sagradas. Ou seja, profano é aquele que desrespeita, aquele que viola aquilo que é sagrado. Será que isso, então, você admitir um crente, um cristão, ele tem que admitir que ele é profano, que ele não respeita as coisas sagradas, as coisas de Deus? É compatível com o cristianismo? É compatível com um cristão? Então, nós já vemos aí o primeiro ponto. Um cristão não pode ser um profano. Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então a Bíblia diz, olha, você não pode ser devasso e você não pode ser profano. É a Bíblia que está dizendo. Então, como que uma pessoa que é cristã, ela pode fazer parte de algo que está dizendo que ele é profano? O segundo ponto aqui, ele tem que dizer que ele é profano, admitir que é profano e que está em busca da luz, ou seja, que está nas trevas. Como que um cristão que aceitou a Jesus, que abandonou as trevas, que abandonou as coisas do mundo, vai admitir que ainda está em treva? Então não tem compatibilidade com o cristianismo. Olha que a Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo 5, verso 8: e porque no outro tempo erais treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Ou seja, não tem compatibilidade cristianismo e maçonaria quando se diz a respeito aqui desse juramento. Como que o cristão vai admitir que ele está nas trevas, sendo que ele já abandonou as trevas e que já encontrou Jesus, que é a luz do mundo, ok? O segundo ponto a ser abordado aqui, o que a Bíblia significa dentro da maçonaria?
Porque para nós cristãos é regra e prática de fé. Ou seja, para o cristão a Bíblia é a palavra de Deus ensinando o cristão a andar, a praticar o que é bom, o que é certo e o que é errado. Mas dentro da maçonaria, o que significa a Bíblia? A maçonaria, ela até estimula. Ela diz que é muito bom o maçom ler a Bíblia. Segundo a maçonaria, a Bíblia é a luz da maçonaria. Mas só que não para por aí. Dentro da maçonaria existem pelo menos 3 grandes luzes. A primeira luz, a luz da Bíblia. A segunda luz, a luz do compasso. E a terceira luz, a luz do esquadro. Então existe dentro da maçonaria pelo menos 3 grandes luzes. Então só dizer que a Bíblia é uma grande luz, é a luz da maçonaria, não quer dizer nada. Porque eles colocam a Bíblia no mesmo patamar do compasso e do esquadro. Ou seja, dentro da maçonaria, a Bíblia é pelo menos um símbolo. E símbolo da vontade divina, um símbolo da vontade de Deus que eles chamam. Ou seja, a Bíblia para a maçonaria é um livro, é um símbolo religioso, como o Alcorão, o livro dos Mormons, outros demais livros. Mas para nós cristãos, o que significa a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco, é a nossa regra de fé e prática. Para o cristão, a Bíblia não é um simples objeto, é um simples símbolo como está inserido dentro da maçonaria, não. Para nós, a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, é o próprio Deus se expressando a sua vontade para com a humanidade. Vamos lá para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz de si mesmo. Em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Timóteos, capítulo 3 e verso 16, vai nos dizer assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. O capítulo 17 vai nos dizer assim, o versículo 17 vai nos dizer assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda e boa obra. Então, para nós cristãos, a Bíblia não é um simples objeto. A Bíblia é a escritura inspirada por Deus aos homens. Está apta para corrigir, para ensinar o caminho, para que o homem seja perfeito diante de Deus, para que ele possa ser salvo diante da presença do Senhor, para que o homem possa andar em justiça, para que ele possa ser justo, para que ele possa viver em justiça. A Bíblia não é um simples objeto, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, na questão da Bíblia, o cristianismo não é compatível com a maçonaria. A nossa maçonaria não é compatível com o cristianismo. São coisas totalmente diferentes, são pensamentos totalmente diferentes a respeito da Bíblia, a palavra de Deus, ok? E por fim, então, nós chegamos aqui ao terceiro ponto que eu tenho para mim, que é o ponto mais importante. Quem é Deus na maçonaria? Qual é o peso de Deus na maçonaria? O que ele significa lá dentro da maçonaria? Então, chegamos aí a uma questão em que a maçonaria vai nos dizer que a maçonaria não é uma religião. Eles vão dizer que não, a maçonaria não é uma religião. Mas aqui um dos requisitos
para que alguém seja admitido na maçonaria é não ser ateu, ou seja, é ter uma religião, ou seja, crer em alguém. Mas por que isto? Por que um ateu não pode ser maçom? É porque lá dentro da maçonaria tem um Deus. Você sabia que lá dentro da maçonaria tem um Deus que chama-se Jabulon? O Deus da maçonaria é Jabulon. Mas que nome estranho é este, Jabulon? O que significa Jabulon? Na verdade, Jabulon é a união de pelo menos 3 deuses. Já vem de Javé, ou Jeová, ou Iavé, o Deus hebreu, o Deus do cristianismo. A segunda parte é Bu, vem de Baal, se refere a Baal, o Deus fenício, o Deus da terra de Canaã, o Deus dos amorreus, o Deus daquele povo que habitava a terra de Canaã antes de Israel, né, tomar posse da terra de Canaã. E On vem de Osíris, um deus egípcio, que representa o Deus Sol. Você já percebeu que a maçonaria ela exalta o Deus Sol, ela fala muito sobre o Deus Sol, né? Então vai ver que todo maçom ele tem assim uma admiração pelo Sol. Tanto é que as casas maçônicas, a maioria das casas de maçons, ela é virada para o nascer do Sol ou para o pôr do Sol. Então o que acontece? Eles têm o Sol como um símbolo, um grande símbolo dentro da maçonaria. É a representação de Osíris. Então, Baal, Javé e Osíris, eles são colocados no mesmo peso dentro da maçonaria. Dentro da maçonaria, eles têm o mesmo peso. Então, para a maçonaria, todos os deuses estão representados nesses 3 deuses. Ou seja, todos os deuses das demais religiões são um só. Então, para a maçonaria, os deuses das religiões são apenas a manifestação do grande arquiteto do universo, daquele que criou o universo. Ou seja, eles colocam o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo, ou seja, coloca Jeová, Jesus, Buda, coloca Alá, tudo no mesmo patamar. São apenas manifestações do grande arquiteto do universo. Ou seja, para a maçonaria, Deus é um só, mas só que ele é manifestado de várias formas nas diversas religiões do mundo. Ou seja, numa religião ele chama tal, ele tem tal nome, na outra religião ele tem tal nome, porque são manifestações do grande arquiteto do universo. Então, ou seja, Jeová, ou Jesus Cristo, o Espírito Santo, está no mesmo patamar dos deuses das demais religiões. Então, quando um cristão ele adentra a maçonaria, ele é admitido na maçonaria, ele tem que admitir que Deus é apenas um Deus com letra minúscula, como os demais deuses, e que o grande Deus é o grande arquiteto do universo, em que se manifesta de várias formas, tem uma multiforma nas diversas milhares, centenas de religiões do mundo. Mas o que a Bíblia vai nos dizer sobre isto? Vamos lá ver o que a Bíblia nos diz sobre isso.
Eu peguei aqui um versículo, na verdade vários versículos, Josué capítulo 24, do verso 15 até o 18. É uma leitura um tanto extensa, mas eu quero ler com você. Segura aí, não desligue, não sai daí. Vamos ler juntos, vamos analisar esse texto. Será que Deus é o mesmo? Será que um cristão pode entrar na maçonaria e dizer que Jeová, que Senhor, nosso Deus, Senhor nosso Deus, é o mesmo Deus da maçonaria? Eu quero que você analise comigo sobre a luz desse texto. Olha só o que Josué escreve aqui, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, que Senhor, o nosso Deus, Josué está falando do Deus dele, o Deus hebreu, o nosso Senhor, o nosso Deus, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses com letra minúscula, a quem serviram os vossos pais. Ou seja, ele está dizendo aqui os deuses que serviram os pais aonde? Lá no Egito. Então aqui está retratado Osíris também, o Osíris de Jabulon, que está inserido lá no Jabulon. Os deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio onde? Lá no Egito. Ou os deuses dos amorreus. Quem que é o Deus dos amorreus? Era Baal, o Deus dos amorreus, em cuja terra habitai, Canaã. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué está dizendo, olha, hoje você vai escolher. Vocês querem servir o Deus que serviu os vossos pais lá no Egito? Vocês querem? Vocês querem servir o Deus aqui da terra de Canaã, aqui o Deus dos amorreus, o Deus Baal? Vocês querem servir? Vocês querem? Porém eu Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos nosso Deus. E Josué continua. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio do quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos estes povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, portanto é o nosso Deus. Também nós serviremos ao Senhor, portanto é o nosso Deus. Ou seja, Josué está dizendo: vocês querem servir os deuses dos vossos passados, lá que seus pais serviram lá no Egito, Osíris, Sete, Ra, os deuses do Egito? Vocês querem servir os deuses aqui de Canaã? Vocês querem servir Baal? Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Então Israel falou: de maneira alguma nós serviremos a esses deuses, nós serviremos ao Senhor, nosso Deus. Então, querido, esse versículo talvez seja o versículo mais claro, e que faz distinção aqui entre Deus e deuses. Ou seja, Deus com letra maiúscula, que é o nosso Deus, e os demais deuses. Ou seja, o nosso Deus é incompatível com os demais deuses. Então eu quero deixar aqui a minha palavra final a você, irmão, que se desviou da fé e de uma forma ou outra se embrenhou
pelos caminhos da maçonaria. Seja você pastor, seja você membro, não importa o seu cargo dentro da sua denominação, dentro da sua igreja. Não tem como você, crente, ser um cristão e ser da maçonaria. É incompatível. Então a minha palavra a você: abandone a prática hoje do ocultismo, abandone hoje as práticas da maçonaria e volte ao caminho da verdade, volte ao caminho de Deus. Nesse vídeo eu quero orar para você. Pai, eu quero orar agora por esta pessoa, Deus, que está assistindo este vídeo e que se embrenhou nos caminhos do ocultismo, da maçonaria, e que agora estão com os pés e mãos amarrados pelas obras do inimigo, Pai. Eu quero que agora o Senhor liberte esta vida, que ela tenha força para voltar ao caminho da verdade. Deus, que essa pessoa agora seja esclarecida por este vídeo e possa entender a importância da tua palavra, do teu evangelho na vida dela, e possa ser salva em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Queridos, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o teu amigo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque este é o meu canal, é o seu canal. A verdade vos libertará.